obrigado. E que os seus olhos estejam sobre nós e a nossa casa, operando fortemente, libertando aqueles entes queridos, fazendo com que cada um se volte para ti, Pai. Quantas famílias sofrem por causa dos vícios, da violência, da traição, de adultério, de tantas coisas ruins através de enfermidades, mas eu estou te pedindo, desde agora, visita essa família, visita essa casa, visita, Pai, aquele corpo enfermo e cura, Pai, em nome de Jesus, aqueles filhos com a cabeça já virada, oh meu Deus, em vícios, liberta-os em nome de Jesus. Não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia que se sustenta diante da tua presença. Faz a tua obra e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquele que crê, diga obrigado, Jesus, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, amigos. Pode sentar em nome de Jesus. E eu quero falar sobre algo muito sério com vocês. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Quem crê que Deus é bom aí? Você crê que Deus é bom? Deus me mostrou que Ele é tão bom, que até a tristeza, quando vem dEle, é boa. Que isso, pastor? Como assim a tristeza que vem dEle é boa? Eu sempre ensinei e vou continuar ensinando que a tristeza é algo que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. A tristeza evolui, quando você aceita uma tristeza no coração, se você não tratar, ela vai virar uma depressão, talvez profunda, uma coisa ruim, uma mágoa que vai perdurar dentro de você por muito tempo, vai fazer de você uma pessoa amargurada. Porém, eu meditando, pedindo a Deus uma palavra, Ele me mostrou que Ele é tão bom, que quando nós ficamos tristes através dEle, essa tristeza se torna boa. É estranho, né? Ouvir isso, né? Mas a gente vai entender, você vai entender bem que tristeza é essa. Olha só aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do versículo 8 em diante. Diz assim no 8: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Contristar é ter a tristeza no coração, certo? É um arrependimento de alguma coisa que fez. O Paulo então faz uma carta para essa igreja e ele percebe a tristeza dessa igreja com a carta, quando ele fala severamente com eles. Ele percebe a tristeza deles, ele fala: poxa, eu vi como é que vocês ficaram, eu não me arrependo, embora no início, vendo a tristeza de vocês, eu até fiquei um pouco arrependido, mas não me arrependo mais. E ele vai explicar por quê. Versículo 9: agora, folgo, não porque fostes contristados, não tem problema, porque vocês ficaram tristes pelo que eu falei, ou pelo que eu escrevi, mas porque fostes contristados para o quê? Arrependimento. Pois fostes contristados segundo... Tem tristeza que vem de Deus. Contristados segundo Deus. Tem tristeza que vem de Deus. Ele vai terminar o versículo falando assim, ó: contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então, não é que a pessoa está sofrendo, ela está triste porque ela fez algo que ela entendeu que feriu a Deus. Quando Paulo envia a carta, quando Paulo fala severamente com eles, eles caem em si: eu fiz coisa errada. Entendeu? Você já sentiu isso? Quando você vacilou e você então é servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você cometeu um erro, você fala: caramba. Aí bate aquele remorso,
não é? Bate aquela tristeza. Isso é um coração contristado. Isso é um coração que sentiu a tristeza de errar com Deus. A tristeza de ter feito algo que sabe que Deus não aprova. E essa pessoa ela vai se arrepender. O Paulo está dizendo, eu mandei uma carta para vocês e eu percebi que vocês ficaram tristes com a carta que eu mandei. Na hora eu até senti, eu falei, caramba, fui duro demais. Eles estão tristes. Mas depois eu entendi. Aquela palavra dura precisava ser dada. Tem que ser dado. Você que está com medo de falar sério com seu filho, mas eu vou deixar meu filho triste. É melhor deixar ele triste agora, para que ele se arrependa do que ele vem fazendo, do que depois ter que ficar visitando seu filho lá no presídio. Entendeu? É melhor você ser severo com seu filho do que ter que entrar. Uma vez uma senhora falou comigo. Ela teve até que mudar de estado. Pegou o filho e foi para outro estado. Passou, estou indo para outro estado. Alguém chegou para ela, bateu na porta, vão matar seu filho, vão matar seu filho. Ela correu, foi para o morro, chegou lá na favela, estava lá, olha a cena para uma mãe, hein? Uma mãe já de idade, ninguém merece uma coisa dessa. Ela está lá numa vala, o filho dela deitado, e os traficantes em volta, já todo machucado o filho, os traficantes em volta. Ele tinha falhado com eles ali, não vou entrar em mérito de falha, de quem falhou, como foi, nada disso, mas ele tinha errado com eles, e eles estavam lá, o rapaz já estava todo machucado, e iam atirar, todo mundo armado para matar ele. A mãe falou assim, não faz isso com meu filho. Ela era conhecida no local, e o pessoal falou assim, olha, como é que eles chamavam ela? Tinha um nome lá que eles chamavam. Olha, a gente vai fazer, seu filho fez isso, isso e isso, não tem jeito para ele, se a senhora ficar, a senhora vai terminar indo junto. Para com esse negócio aí. Melhor a senhora ir embora, a senhora não vê. Para a senhora não ver. Ela se jogou dentro da vala, deitou em cima do filho e falou, então mata nós dois. E falou, então mata nós dois. Que coisa séria, irmãos. Aí o dono o chefe, sei lá como é que chama, estava lá, falou assim, para. O vó, sei lá, senhora, sei lá. Pega o seu filho então, desaparece. Porque da próxima vez ele vai, e se a senhora fizer isso de novo, a senhora vai também. Tá bom, vocês nunca mais vão meu filho. Aí passou na igreja, falou comigo. Ela era da igreja, o filho não era. Ela estava lutando pelo filho. Falou, pastor, eu vou ter que ir para outro estado. Já falei com alguns parentes, estou indo para o estado tal, estou indo embora com meu filho para salvar o meu filho, senão meu filho vai morrer. Irmãos, é melhor falar severamente com seu filho, é melhor dar uma bronca, falar sério com essa criança. Essa criança uma hora vai ser jovem, e crianças já estão no tráfico. É melhor você falar sério com esse marido, sério com essa esposa, porque tem hora que tem que falar. Amém, Jesus? E essa tristeza, vamos voltar a falar disso, que é a mensagem de hoje. Quando Paulo entendeu que a tristeza que eles estavam sentindo era em Deus, ele fica tranquilo. No início ele fica preocupado, depois ele fala assim, eu não estou mais preocupado. Vocês precisavam estar tristes em Deus para poder reconhecer o erro que estão cometendo. Entende? Então não é tristeza porque perdeu alguém. Não é tristeza porque perdeu um pet. Não é tristeza porque, perdeu um bem. Não é um luto. É uma tristeza porque você sabe que errou. E uma tristeza que vai te levar ao arrependimento e vai levar você a pedir perdão dos seus pecados e você vai se acertar com Deus. Essa tristeza veio de Deus. E essa tristeza, esse coração contristado, nós temos que ter. Está dando para entender então o que é essa tristeza? Sim ou não? E ele vai falar assim, vou repetir o 9. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque, olha só, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para... Fala assim, glória a Deus. Amém, irmãos? A tristeza, segundo Deus,
opera arrependimento para salvar você. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvar a sua casa, para salvar seu marido, para salvar sua esposa, para salvar seu filho. Então não fique preocupado, mas ele vai ficar triste, vai sair de casa, mas já está com a cabeça virada. Você tem que pegar de Deus uma revelação, e quando essa revelação vier, você tem que falar. Amém, Jesus? Mas vai ficar triste se eu falar, mas tem que falar. O meu irmão não vai querer vir mais aqui em casa se eu falar com ele que eu não quero a bebida dele aqui em casa. Mas tem que falar. Esse irmão tem que saber que a sua casa é casa de crente e que não entra bebida na sua casa. Mas ele não vai vir mais aqui em casa. Ué, irmãos, uma hora ele vai se tocar. Uma hora ele vai entender que você está certo. E quando ele for para sua casa não vai levar a bebida mais. Uma hora ele vai se arrepender, vai largar a bebida. O meu irmão é que está certo e não eu. Quem bebe e bebe muito sabe o que isso gera. Quem já passou por isso aqui sabe, eu já passei, você também, sabe muito bem o que isso gera. Conflito, confusão, traição, adultério, promiscuidade, vícios que se agregam à bebida. Quer dizer, é só destruição. Uma hora, essa pessoa que você fala sério com ela, uma hora a ficha vai cair. Amém, Jesus? Lógico que não estou dizendo para você ser ignorante com ninguém, mas para se impor. Não estou falando para ser ignorante com ninguém, grosseiro com ninguém, mas se impor. O Paulo, quando ele fala umas verdades para essas pessoas, na hora ele percebe a tristeza deles, o coração contristado, ficaram meio para baixo, e ele ficou preocupado. Quando ele percebe que aquilo está gerando arrependimento, ele entende, não, essa tristeza é de Deus. Uma tristeza que faz com que haja arrependimento para salvar. Amém, Jesus? Pastor, mas o meu filho, se eu falar para ele, não traz mais a sua namorada para deitar aqui no seu quarto e ficar de safadeza no seu quarto aí, porque aqui, o que é isso? Você não respeita mais a mãe e o pai? Pastor, mas aí meu filho vai passar a noite na rua. Mas ele já passa, para com isso. Já está fazendo um monte de besteira, nem está te respeitando mais. Está levando já qualquer mulher para dentro de casa aí e para se deitar com ele, ficar de sem vergonhice lá. Mas se eu falar, sabe como é que é, né? Não, você é crente. Sua casa tem que ser respeitada. Isso vai criar tristeza nele? Vai, mas uma hora ele vai cair a ficha, irmão. A tristeza em Deus gera arrependimento. E quando não é? Aqui, final do versículo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se... A salvação é só coisa boa, irmãos. Quando eles forem salvos, eles vão agradecer a você cada bronca, cada puxão de orelha, cada vez que você se impôs, não aceitou o que eles queriam. Quando forem salvos, é tão bom, não tem arrependimento para quem é salvo. É tão bom que eles vão te agradecer. Obrigado por ser firme, obrigado por ser duro. Se a senhora não fosse assim, eu não conseguiria ser salvo. Entende? Mas, final do versículo, a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Não é melhor ele ficar aborrecido contigo do que ficar triste com essa tristeza do mundo que só opera a morte, irmão? A pessoa fica triste aí no mundo, com essas coisas do mundo, as coisas desse mundo, elas querem matar. É ou não é? Elas querem bater, querem brigar. Elas ficam enfermas. A tristeza do mundo traz enfermidade, traz depressão, traz opressão. Então eu tenho que resolver as minhas pendências familiares com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com oração, com firmeza, me impondo. Eu sou de Deus, a minha casa é uma casa de gente de Deus, eu tenho que me impor. Mas vai ficar triste. Ué, irmão, não é que você vai dizer assim, estou me lixando, não é isso. Você está deixando a pessoa triste, mas está confiando em Deus. A tristeza que vem de Deus, nesse sentido, cria arrependimento, que gera salvação, e a salvação ninguém se arrepende. Quando essa pessoa for salva, ela vai agradecer a você. Obrigado por ser quem você é. Obrigado por ser esse exemplo. Obrigado por ser um espelho para a gente. Você era um espelho para a família e a gente só te tratava mal e você estava sempre rindo. Tem crente, irmão, que o pecador está tratando ele mal e ele está... Não quero mais você na minha casa. Ele tá, como é que eu vou dizer? Ele está dando troco.
Tem crente que não está sabendo ser crente. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você tem que ficar dando troco para as pessoas e bateu, levou. Não é bateu, levou que eu estou pregando. Eu estou pregando que você tem que ter certeza, porque tem confirmação na palavra. Porque a tristeza que vem de Deus gera arrependimento, salvação. A tristeza que é do mundo vai gerar morte. Entendeu? Então não é uma tristeza porque você deu uma palavra sério. Falou sério na palavra com a pessoa. Não é uma tristeza porque você... Isso aí, irmão, essa tristeza você não precisa ficar preocupado. O Paulo se despreocupou. No início ele está preocupado, mas depois ele fala assim: eu não estou preocupado mais. Porque eu entendi que o que eu escrevi para vocês gerou uma tristeza de Deus. Vai salvar a vida de vocês. Então eu não estou preocupado mais. Não estou preocupado. Em algum momento a ficha vai cair. Eu não estou falando com ódio, não estou falando com ira, não falei com raiva, não quero a morte de ninguém. Eu só estou sendo severo porque vocês precisam ouvir isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então assim, você não tem que agora ficar passando a mão na cabeça do filho, do neto, seja lá quem for. Tem que falar sério, mas com amor. Sério, mas na palavra. Sério, mas com a intenção de salvação. Sério, mas não a intenção de gerar arrependimento para a salvação. Aí a pessoa vai ficar triste, vai ficar aborrecida, vai ficar um tempo sem querer falar com você, não vai querer ir na sua casa por um tempo, mas uma hora a ficha cai. Uma hora a pessoa vai parar para pensar: não, é ela que está certo, ele que está certo, papai que está certo, mamãe que está certa, minha avó que está certa, porque não é possível eu continuar com essa vida. E adivinha quem vão procurar? Você. Lá, aquela tristeza lá gerou um arrependimento lá na frente e vai gerar salvação para aquela pessoa. Mas tem pai, mãe, tem vô, vó, tem irmão que está cheio de medo de falar com a pessoa. Entendeu? Sim ou não? A gente tem que falar. A gente tem que mostrar. Ah, vai ficar triste? Paciência. Eu tenho um grupo da nossa família, que é um grupo que a gente chama de técnicos, porque são os meus irmãos e primos, né? Primos e sobrinhos. Todo mundo entende um pouco de futebol, então a gente fica lá discutindo, brincando, né? Um implicando com o outro, aquela coisa de família mesmo, né? Aí tem eu, os meus irmãos, tem meus sobrinhos, enfim, e algumas sobrinhas também que gostam de futebol. Eu tenho sobrinhas que jogam bola e tudo, então é uma família que gosta disso, né? A gente fica brincando às vezes um com o outro lá. Ontem, alguém colocou lá, estava triste porque o jogador que passou mal faleceu, né? Garoto novo, deixou uma criança, um bebê praticamente recém-nascido, quer dizer, e ele veio a óbito. Não suportou, infelizmente. Poxa, irmão, quando eu vi aquilo ali no grupo, né, dos técnicos, como a gente chama, né, eu falei assim: meu Deus do céu, como é que para morrer basta estar vivo, né? Como alguns dizem aí. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, minha família tem que ser salva. Eu fui lá e coloquei uma palavra, eu falei: pessoal, vamos se voltar para Deus. Busque a Deus. Jesus morreu por você na cruz para te dar vida eterna. Olha aí o que acontece. A gente está brincando aqui sempre, falando de futebol, discutindo aqui, mas tem que se voltar para Deus, pessoal. Eu falei porque alguns não são convertidos ainda. E se falecerem assim repentinamente? E aí? O rapaz está jogando futebol, profissional, cheio de saúde, aparentemente, se cuida e de repente cai durinho em campo e 2 dias depois está morto já, um rapaz novo que não tem nem 30 anos de idade. Aí você fala, um ou outro pode ficar aborrecido. Bom, já vem o homem morre, já vem falar de Jesus. Tá, mas eu estou falando de coisa boa. Eu tenho que falar, eu não posso me omitir. Eu tenho que levá-los a pensar um pouco, entende? Eu tenho que levá-los no mínimo a pensar um pouco. Peraí, eu estou perdendo meu tempo. Poxa, eu tenho que procurar essa vida eterna. Jesus morreu por eles, morreu por nós. A cruz prova isso, a Bíblia prova isso. Então a gente tem que aprender a fazer, a gerar essa tristeza de Deus. É estranho falar isso, né? Até falar é estranho, né? Até vocês entenderam o que é a tristeza de Deus. Deus é bom o tempo todo mesmo. O tempo todo, até quando Ele gera essa tristeza na gente,
é para arrependimento, isso vai gerar salvação para a gente e vai gerar coisa boa. Por isso que eu estou falando essa tristeza de Deus, porque é uma frase que para mim é até meio ruim falar, difícil falar, mas é uma tristeza de Deus. E você vê isso claramente aqui, né? Quando ele fala sobre essa tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para salvação, no versículo 10. Bom, o coração contristado é sentir tristeza, é sentir arrependimento. E eu queria ver o exemplo do Davi com você, porque o Davi, ele errou feio. Você sabe da história do erro do Davi, quando ele vai se deitar com uma mulher de um dos seus soldados, né? Fala assim comigo: Batseba, Urias, criança, Natã, castigo. Reparo humano, aí depois vem tristeza de Deus. Fala, tristeza de Deus. Essa é a sequência que o Davi vai passar. Ele vai conhecer a Batseba, vai vê-la tomando banho enquanto o exército de Israel está batalhando e ele no palácio. Ele vai lá na sacada do palácio, ele vê uma mulher se banhando no quintal. Diz a Bíblia que ela era linda, chama a atenção do rei. Ele vai, chama os seus empregados e fala assim: ó, traz aquela mulher que eu quero conhecê-la. Não sei se no princípio, de repente, ele queria dar uma bronca nela, porque ela era casada com um dos soldados dele, um dos comandantes do exército dele. Não sei se no princípio era isso, mas ali já tinha um laço do diabo para o Davi. Sempre tem um laço preparado para a gente, tá? Não pense que o diabo dorme, não. Está sempre com um laço preparadinho, se você pisar, vai puxar. Ou então vai ficar preso igual o vígigo. Para quem caçou passarinho sabe o que é vígigo, né? E o passarinho vai, todo bobinho, comer seu alpiste, de repente pisa no vígigo e fica ali. Uma maldade, né? Fica pendurado tentando sair e não consegue sair, para você poder pegar. O diabo tem esse vígigo, tem esse laço. Quando ela chega, ele então cai com ela em pecado, e ele acha que ia ficar naquilo, só que pouco tempo depois ele vai descobrir que ela engravidou. Quanto tempo leva para uma mulher descobrir que está grávida, mulheres? Mais ou menos 1 mês. E eu te pergunto, Davi se arrependeu? Não. Porque ele se deita com ela, leva mais ou menos 1 mês, e talvez naquela época um pouco mais, porque não tinha nenhum conhecimento que nós temos hoje, certo? Então talvez naquela época um pouco mais, mas tudo bem, vamos colocar 1 mês. 1 mês, e ele acha que está tudo bem, até que ele descobre que ela está grávida, e aí ele ele tenta reparar isso. E aí vai mandar o Urias se deitar com a mulher, ele chama o Urias de volta, manda o marido tentar se deitar com ela para tentar enganar o rapaz não se deixa ser enganado, ele manda o rapaz para a morte, ele manda matar o rapaz, irmão. Caramba, como que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi caindo moralmente desse jeito? Que coisa séria. O nosso arrependimento tem que vir de Deus. Esses arrependimentos que a gente vê aí fora, esses remorsos aí, não muda nada. O arrependimento tem que vir, essa tristeza porque fez coisa errada, tem que ser de Deus. Uma tristeza que te arrepende para a salvação, não uma tristeza que gera morte em você. Aí, olha, 2 Samuel, capítulo 12. Depois que tudo isso acontece, o Natã, por isso que eu falei, Batseba, Urias, criança, Natã. Natã é o profeta, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Natã é o profeta. Eu vou ler o versículo 15, porque Deus envia o Natã, o profeta, para falar com o rei Davi, para mostrar o erro dele. Então o Davi está esse tempo todo sem entender que errou. Ele acha que não errou. Tem gente que parece que sei lá, né, irmão? Parece que tem esse rei na barriga, né? Não é assim que a gente fala lá fora? Tem gente que parece que tem esse rei na barriga, né? Faz tudo de errado
e está tudo certo. A Bíblia diz que é igual a prostituta que comete seus erros, limpa a boca e diz que não fez nada. Tem gente assim, tem ou não tem? E não se engane não, dentro da igreja tem gente assim, que vive cometendo erro e acha que não fez nada, acha que Deus está vendo. Ele precisa ver que o seu coração, no mínimo, no seu coração você entende que está errado e no mínimo está buscando força, mínimo, isso é o mínimo, buscando força para largar esse erro. Agora, quando você começa a errar e falar que está tudo certo, que o seu caso é diferente, aí você pode estar na melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do mundo, que não vai adiantar nada. Tem tristeza que é para a morte. E tem tristeza que é para arrependimento, para a salvação de quem ninguém se arrepende. Mas tem gente que está triste. Mas está triste por quê? Porque não tem oportunidade, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque nada dá certo para mim. E essa tristeza é para a morte, irmão. Agora, quando você se entristece com a vida que você está levando e se entrega a Jesus Cristo, essa tristeza vai gerar um arrependimento e uma salvação que você não vai se arrepender jamais. Sua vida vai mudar completamente. Você não vai ficar dependendo mais de ajuda de ninguém. Você que vai ajudar as pessoas. Amém? Bom, versículo 15 então. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor... O que o Senhor fez? Isso aqui depois que o Natã falou tudo, tá? O Natã que já avisou o Davi, já mostrou que o Davi estava errado, já mostrou que ele não devia ter feito nada do que ele fez, tá bom? Vamos lá. Aí o Natã falou e foi embora. E o Senhor, o que aconteceu? Meu Deus, irmãos. Fala assim, está amarrado. Fala assim, Deus me defenda. A gente fica só olhando para a bondade de Deus e esquece da severidade de Deus. O Paulo foi claro, Deus é bom, mas é severo. A gente não entende a severidade dele. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, é a Batseba, tá? Dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Agora preste atenção. E buscou Davi a Deus. Por quem? Ele está arrependido do que ele fez? Tem gente que diz que ele está arrependido do que ele fez. Ele está buscando a Deus pela criança que está doente. Até aqui não está mostrando arrependimento não. Ó, ele fala assim, buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então ele soube o que aconteceu, ele reconhece que está errado. Se você for ver, quando o Natã fala com ele, você vê que ele reconhece que está errado, ele se entristece, porque ele entende que está errado, ele fica triste com aquilo, mas ele não fica triste para se arrepender e pedir perdão a Deus. Quando a criança adoece, ele devia colocar o rosto em terra, pedindo perdão a Deus pelo pecado que cometeu, mas ele tá com o rosto em terra pedindo a cura da criança. Irmão, se você tem coisa errada com Deus, primeiro você tem que se arrepender diante de Deus, para depois pedir alguma coisa. Você entendeu? Não adianta só você reconhecer que está errado. Você reconheceu que está errado, mas não houve uma mudança, um arrependimento na sua vida. Aí você está pedindo e não acontece nada. Nada. Não acontece, você pede e ora e jejua, ele vai jejuar, e jejua e ora e nada. E você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o céu se fechou, parece um céu de bronze, não passa nada, um céu de ouro, de prata, de aço, não passa nem a minha oração passa. O que está acontecendo que o Senhor não me ouve? Não ouve porque você não se arrependeu diante de Deus. Você reconheceu o erro, mas não se arrependeu diante de Deus. E se ele agir na sua vida e te der o que você está pedindo, você vai fazer de novo. E de novo. Porque você só está com remorso do mundo. A tristeza do mundo mata, gera morte. A tristeza vindo de Deus gera arrependimento para a salvação. Não é só um remorso, é arrependimento para a salvação. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom. Então essa tristeza que vem de Deus vai gerar salvação na sua vida e vai mudar a sua história. Amém, Jesus? Você não vê isso aqui. E o Davi já reconheceu que está errado. O Natã já mostrou para ele, com todas as letras, que ele errou feio. Só que quando o filho fica doente,
ele coloca o rosto em terra para lutar e jejuar pela cura do filho. Ó, e eu vou te mostrar que ele não está arrependido para pedir perdão a Deus ainda. Vou te mostrar, ó. 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele. Não, perdão. Tá certo. Se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os sacerdotes de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Então eles entenderam assim: poxa, peraí, então a gente falou que a criança estava viva e não estava morta ainda, e ele sabia que a criança estava morta ainda e estava desse jeito, caído, triste, com a cara na terra, jejuando. Se a gente falar que já morreu, então ele vai tirar a própria vida. E os sacerdotes ficaram com medo de bater na porta e falar que a criança morreu. 19. De falar com ele que a criança morreu. Bater na porta não, no 19. Viu, porém, Davi que seus sacerdotes falavam baixo. E entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, presta atenção, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Alguma vez você falou que ele se arrependeu do pecado que cometeu? Tá, olha o 21. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, olha o que dizia no coração dele: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva tudo aquilo foi pela criança, pela cura, pelo desespero de um pai. Ele não fez aquilo para receber de Deus o perdão. Ele quer a cura da criança. A tristeza do mundo mata. Foi isso que você leu comigo lá? Ou não foi? Segunda carta aos Coríntios 7:20. 10. A tristeza de Deus gera arrependimento e te salva. E a salvação ninguém se arrepende. Dessa salvação ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo mata, é morte. Ele então fez tudo aquilo na intenção de ver a criança ter saúde, ser curada. Quando ela não é curada, ele então agora não tem razão para eu fazer isso. Para que eu vou continuar assim? Levantou-se, lavou, se arrumou, trocou de roupa, sentou, comeu pão, e os discípulos dele ficaram meio sem entender nada. 23. Porém, ele fala: agora a criança é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O Davi já entendia que morreu, acabou, tá? Aliás, se você ainda tem esse pensamento religioso que morreu, vai ter outra oportunidade, já era, filho. Fechou os olhos aqui, acabou, tá? Agora é a hora de você buscar Deus de verdade e parar de brincadeira. Morreu, acabou. E o Davi já sabia disso. Ela não vai voltar para mim. Um dia eu vou para onde ela está, mas ela não vai voltar para mim. Então ele já tinha esse entendimento. Morreu, acabou. O Davi era de Deus. Quanto mais você é de Deus, mais obrigado você fica de se arrepender diante de Deus dos seus erros. Entende? E o Davi aqui vai mostrar, agora, olha o 24, irmãos, olha o 24. Então, consolou Davi a quem?
a Betseba, sua mulher, porque depois que Urias morreu, ele toma ela como esposa. É o homem tentando reparar seu próprio erro. Aqui ele vai tentar reparar seu próprio erro de novo, ó. E entrou a ela, isso significa que ele se deitou com ela, teve relação com ela. E se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Presta atenção. O que o Davi fez? O que o Davi está dizendo para a gente aqui? Tem uma frase lá fora que fala assim, ó, é vida que segue. Né? Já viu isso? Ah, tá, dos males o menor, é vida que segue. Ah, tá, vão-se os anéis e ficam os dedos, é vida que segue. O que a pessoa está dizendo? Já era, acabou, vamos embora, vamos continuar a vida. O Davi quer continuar a vida sem se arrepender do pecado que cometeu. Não dá. Não dá. Não adianta você ficar buscando, pedindo. Você tem que se arrepender. E tem que falar com Deus do pecado. Tem que se arrepender desse pecado. A tristeza que vem quando você erra é para arrependimento, para salvação. Ela vem de Deus para você para levar você à salvação. Ela quer salvar a sua casa, a sua vida, a sua finança, a sua saúde. Ele quer salvar tudo em você. Está dando para entender isso aqui, sim ou não? O Davi, ele está naquele estado porque a criança está morrendo. Quando a criança morre, ele falou, acabou. Agora eu vou voltar a buscar a Deus, ou para a casa de Deus, vou adorar. Tanta gente na igreja, irmão, mas que não entendeu ainda, o coração está marcado, está machucado, está ferido, não se arrependeu do pecado, continua em pecado, está na igreja, continua errando feio, como marido, como esposa, como filho, como pai, continua errando feio nas suas finanças. Quantas pessoas continuam e acham que está tudo bem? Entendeu? Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei pensando, falei, caramba. Em outra ocasião, Davi vai errar, e eu até separei esse versículo aqui, 1 Crônicas, vamos aqui rapidinho mais à frente. Aí você vê um coração arrependido do mesmo Davi, irmãos, o mesmo Davi. 1 Crônicas, capítulo 21. Davi comete um erro aqui, e o povo é castigado, não é o filho dele, mas o povo. E aí tem a família dele também no meio do povo. Então o povo está sendo castigado, morre muita gente, tudo pelo erro do Davi. Aparentemente o Davi não fez nada demais, só que foi Satanás. Você pode olhar, eu vou até antes de ler o versículo, vou até ler o versículo 1 para você, ó. O versículo 1 primeiro. Então Satanás se levantou contra Israel. Quem se levantou contra Israel? Que é o nosso inimigo, certo? E ele se levantou contra Israel, incitando Davi a numerar a Israel. O Davi vai fazer um censo em Israel, vai querer saber quantos soldados ele tem, quantas pessoas ele tem a seu serviço. Só que aqui, é claro, ele faz isso incitado por Satanás. Fazer um censo não é errado. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo e você entenda, por favor, entenda. Deus manda você fazer uma oferta na igreja. Essa oferta não era uma oferta que você esperava. Aí você vai fazer as contas para saber se pode fazer aquela oferta. Você está fazendo algo errado? Não, Não, você tem sua vida, tem suas contas para pagar. Você tem que fazer contas, claro que tem que fazer contas, certo? Mas quando isso é incitado por Satanás, se torna errado. Porque tem coisas, eu já falei isso para vocês várias vezes, que Deus manda você fazer pela fé. Ele não está perguntando se você pode, Ele está mandando fazer. Isso é fé, Ele está te usando na fé. Ele não está perguntando se você pode, Ele está dizendo faz. Aí já era, irmão. Você tem que ter cuidado para ver quem está te incitando a fazer as coisas. Se é Deus ou Satanás. Se for o diabo, pode parar. Deus te deu uma ordem. Ele não perguntou se você podia ou não podia. Para tudo e faz o que Deus mandou. Para tudo e faz o que Deus mandou, porque Deus mandou fazer. E você sabe que foi Deus que mandou.
Aí o diabo vai incitar você. Será que dá? Será que eu tenho tempo? Será que eu tenho condição? Será que eu posso ir lá? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso dar uma travada aqui para continuar depois? Você começa a fazer cálculos, contas, traz vários pensamentos, e o diabo está te incitando a não fazer o que Deus mandou. E você faz o que ele mandou, porque parece coisa normal e até o melhor a ser feito. Então ele faz isso aqui. Por causa disso vem castigo sobre o povo começa a sofrer, vidas começam a se perder. Aí, olha o versículo 8. É onde eu queria falar. Versículo 8. Então disse Davi a Deus. Então Davi está falando com quem agora? Agora ele está falando com Deus. Ele fala, olha o que ele fala, vê se não é diferente. Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Bom, é diferente ou não é? Então, ele descobre que o filho lá está doente, ele vai, se tranca lá no lugar, ele começa a orar e jejuar, se consagrar, jejuar, roxo em pó, e pai, meu filho, cura o meu filho, mas ele não entendeu. Primeiro ele tinha que se arrepender do que ele fez. Um homem morreu, uma família foi desfeita por causa do Davi, um casamento foi desfeito por causa do Davi. O marido morreu porque ele mandou o marido para a morte. Depois ele tenta reparar pegando a mulher e casando com ela que está grávida. Ele tenta reparar. Quantas pessoas tentam reparar seus erros por conta própria, irmão? Eu vou fazer aquilo para compensar aquilo outro. É você tentando reparar seus erros, esquecendo que diante de Deus o erro está lá ainda. Primeira coisa que você tem que reparar é a sua vida com Deus. Depois você vai reparar com o homem. Primeiro é quem? Primeiro é quem? Depois é o homem. Não adianta você tentar reparar as coisas se você não está com a sua vida reparada diante de Deus. Entendeu? Você quer pedir perdão para aquela pessoa que você magoou? Glória a Deus. Primeiro pede perdão a Deus. Senhor, por que eu fiz uma coisa dessa? Para que eu magoei a minha esposa? Para que eu magoei meu marido? Para que eu abandonei meus filhos? Por que eu fiz isso? Eu não quero ser assim. Agora o Davi está mostrando aqui o que é um coração arrependido e triste, contristado em Deus, para arrependimento, para salvação. Aqui vai acontecer isso. Você vê claramente ele falando isso. Eu tenho iniquidade, eu errei. O povo está sofrendo, mas sou eu. Eu peço que o Senhor perdoe a minha iniquidade. Retire a minha iniquidade. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero ouvir a tua voz e não mais a de Satanás. Diferente de você estar... aí a criança morreu. Morreu? Tá bom, então a vida que segue. Eu vou pegar a minha esposa, eu vou reparar tudo. Vou deitar com ela e vou dar outro filho para ela. Vou reparar a minha esposa, vou devolver a ela um filho que ela perdeu. Para de querer reparar por sua conta, irmão. Deixa Deus reparar as coisas. Faz essa reparação com Deus primeiro. Você entendeu que o Davi fez isso? Eu entendi. Foi isso que eu entendi. Porque ele se limpa, se lava, senta, come, bebe, está tranquilo, saiu do jejum, não está mais jejum, e no lugar de falar com Deus, do pecado, de reconhecer, ele primeiro vai se deitar com a Betseba e vai dar o Salomão para ela. Ele está reparando o que ele fez. Entendeu? Sim ou não? Que coisa, irmãos. Salmo 51. Como que eu vou reparar o meu erro com Deus? Como que você vai reparar o seu erro com Deus? Você que tem errado com Deus. Fala assim, sacrifício sincero. Pode falar, sacrifício sincero. O coração contristado em Deus faz sacrifício sincero. Deus não aceita qualquer sacrifício da sua parte. Pastor, mas eu estou me esforçando, pastor. Esses dias eu subi um monte, 5 quilômetros subindo o monte. Cheguei lá esbaforido.
Fiquei lá 1 hora orando e desci. 5 quilômetros descendo o monte. Pastor, duvido que Deus não vai honrar esse meu sacrifício. Se não foi sincero no seu coração, você só se cansou e correu o risco de ter um infarto. Porque não está preparado para subir o morro 5 quilômetros. Esse dia eu estava lá na Rio das Ostras, né? Lá tem uma escadaria assim, ó. E eu subi, eu falei pro pessoal, vamos ver quem sobe correndo aqui. Eu corri, quando eu olhei para lá, tá todo mundo subindo assim, ó. E vocês são novos, que não acompanha, não? Eu corri, subi a escada correndo, quando cheguei, porque eu olhei, tá todo mundo. Ninguém conseguiu subir correndo a escada, irmão. Misericórdia. Fala assim, Deus me defenda. Vamos lá, Salmo 51. Coloca a Nova Versão Internacional na tela, por favor. Esse salmo é quando a ficha do Davi cai e ele pede perdão. E ele vai. É um salmo do arrependimento, né? É o salmo do arrependimento. O título já fala isso. É ele se arrependendo. Todo arrependimento, todo o contexto ali do Natan, da Betseba, do Urias, da criança morrendo. Todo aquele contexto que eu coloquei para você. Bom, no versículo 16, diz assim. O Davi fala para Deus assim, ó: por que te não comprases em sacrifícios? Ele está dizendo, Deus não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então, se você ler esse versículo que para, você tem a impressão que Deus não quer saber de sacrifício da sua parte, nem um esforço da sua parte. Mas não é isso. Vamos lá, olha o 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito, coração tem que estar arrependido. E com aquela tristeza que veio de Deus para você se arrepender para a salvação. Porque a tristeza do homem gera o quê? Morte. A tristeza do homem, desse mundo, gera morte. A que vem de Deus gera arrependimento para a salvação e ninguém se arrepende da salvação. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então Davi entendeu. Deus não se detém diante de um coração triste nele, né? Agora, olha só, 18. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Isso aqui é simbólico, tá, para a gente. O muro de Jerusalém é toda a nossa vida com Deus em nossa volta que está ruído, porque nossos erros não foram reparados diante de Deus. A gente tenta reparar nossos erros por conta própria, falando com um, falando com outro, fazendo algo para alguém, como Davi. Você foi correr se deitar com a mulher para dar outro filho para ela. É ele tentando reparar. Entendeu? Então tem que reparar os muros em nossa volta para a gente fazer o que é certo. Agora presta atenção no 19. Então, muro reparado, certo? Fala, muro reparado. Então, te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu. Então não é que Deus não quer o sacrifício, não é que Deus não quer o seu esforço, não. Só que Ele quer primeiro que você se repare com Ele. Ele quer primeiro que os muros de Jerusalém sejam primeiros reparados. Então, vamos lá, eu estou com a minha vida com Deus muito abençoado, mas aí eu tenho uma queda. Essa queda gera problemas, talvez até para terceiros, gera problemas. No caso dele, a Batseba que perdeu o filho e o próprio filho que morreu. Perdeu, tá? Então eu começo a lutar para resolver aquilo. Meu Deus, minha família está desse jeito porque eu caí naquele pecado. E eu começo a pedir a Deus, resolve isso. Eu não me reparei diante de Deus. Eu não me arrependi diante de Deus. Os muros de Jerusalém estão quebrados ainda. Mas eu estou pedindo para Ele resolver o problema que desencadeou por meu erro. Aquele problema foi desencadeado, ele apareceu porque eu errei. Mas tem muita gente, irmão, estou te falando, muita gente que perdeu família, que está na rua botando culpa em todo mundo. Enquanto essa pessoa não reconhecer que ela errou e se acertar com Deus, a vida dela vai continuar assim, sofredora. Tá, entendeu?
primeiro reparo, é Deus que tem que fazer o reparo. É com Deus que a gente tem que fazer o reparo. O homem tem que se voltar para Deus. O Davi não, ele quando termina tudo, ele se arruma tudo, se perfuma todo e vai se deitar com a mulher. Se deitar com a mulher? Não. Amém, Jesus? Ele está tentando fazer um reparo. Deus está falando, não é que eu não aceite o sacrifício. Eu não aceito um sacrifício enquanto você não se reparar comigo. Aí, esquece. Você pode colocar aqui um saco de oferta. Dinheiro a dar, sei lá como é que fala. Como é que fala? Dinheiro de sobra aqui. A pular pelo ladrão, como fala lá agora, né? Quando o ladrão ficar ruim. Esse dia lá em casa o ladrão ficou ruim. Amassou lá, a água começou a vazar. Aí quando foi ver, o ladrão que estava velho já, tive que tirar o ladrão e colocar. Está amarrado, botar o ladrão. Está amarrado agora. Vou tirar o que eu falei aqui agora. Tirar o ladrão e botar ladrão. Tem que arrumar outro nome para esse negócio aí, para essa boiazinha, né? Tirar a boia, quebrar. Não, lá nunca mais falou isso. Essa frase pegou mal. Nunca mais falou isso. Tive que tirar a boia para botar outra boia nova. Acabou o vazamento. Reparei. Entendeu? É a mesma coisa, irmãos. A mesmíssima coisa. Ele está dizendo, Deus não gosta de sacrifício, Ele gosta de um coração contrito. Não é que, aí depois Ele mesmo reconhece, não, Deus quer o sacrifício de justiça sim, Deus quer o holocausto sim, Deus quer os novilhos sendo colocados lá para Ele, sim, Ele quer. Mas primeiro repare os muros de Jerusalém. Entendeu? Primeiro se acerte com Deus, repara a sua vida com Deus. Aí pode clamar para Ele que Ele vai reparar toda a sua vida e a sua vida vai ser uma bênção. Aí pode chegar diante dele e fazer oferta. Aí sim, você pode fazer uma oferta que Ele mandou fazer. Entende? Aí você pode perdoar aquela pessoa, porque vai ser sincero. Aí você pode pedir o perdão para aquela pessoa, que vai ser sincero. Se ela vai te perdoar ou não é outro assunto, mas você vai pedir com sinceridade. Aí sim você pode voltar a fazer o que você queria fazer antes, porque agora vai dar certo. Mas a gente quer reparar por nossa conta. Entende? Foi isso que Deus mandou trazer para vocês. Ele quer o seu sacrifício. Eu não sei o que Ele tem te pedido, que se torna para você um sacrifício, tá? Eu não sei se o que Ele pediu para você é um sacrifício. Caramba, como é que eu vou falar com aquela pessoa depois do que ela fez comigo? Foi isso que Deus pediu? Foi. É um sacrifício? É. Então você tem que reparar seu coração com Deus. Senhor, meu coração está quebrantado diante de Ti. Esse coração contristado vai gerar arrependimento, salvação, e ninguém se arrepende depois. Pode ir lá pedir perdão, você não vai se arrepender. Deus vai abrir seus caminhos. Amém, Jesus? Agora, se está com o coração ainda cheio de ódio, nem adianta. Você vai lá, vai falar assim, não, eu te perdoo, tá? Eu te perdoo. 2 dias depois, você vai saber, aconteceu alguma coisa. Quem manda? Você sabe o que Ele fez comigo? Bem feito, ué. Você não tinha perdoado? Por que você está dando bem feito para Ele agora? Dizendo, antes Ele do que eu. Farinha pouca, meu perdão primeiro. Quem mandou? Mexer comigo. Mexeu comigo. Aí tem gente que ainda fala assim, mexeu comigo, mexeu com Deus. A mão do meu Deus pesou. Que frase, é uma das piores frases que eu vejo saindo da boca do crente, irmão. Desculpa aí quem gosta de falar isso. Uma das piores frases que eu vejo sair da boca do crente. A mão do meu Deus pesou sobre ele. Quem mandou mexer comigo? Mexeu comigo, mexeu com Deus. Mas que isso, irmãos? Você estava esperando aquela pessoa quebrar a cara para se deliciar, porque aquela pessoa quebrou a cara. Sério? Para com isso, gente. Amém? A nossa tristeza tem que ser aquela que gera arrependimento para a salvação. Só coloca na tela, para a gente fechar, só para ler mesmo. 2 Coríntios 7:10. Mas você entendeu aqui? Que não é que Deus não quer seu sacrifício, seu esforço. Ele quer.
Não é que Deus vai estar rejeitando a sua oferta, se você quer fazer, se Deus direcionou para você fazer uma oferta maior, Ele quer. Não é que Deus rejeitou o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, Ele quer o seu arrependimento, Ele quer o seu perdão, que você perdoe as pessoas. Ele quer o seu esforço, Ele quer o seu sacrifício, porém, Ele quer que você faça isso com o coração contristado de fato. Ele quer que os muros de Jerusalém sejam reparados e edificados primeiro, antes de você fazer isso. Com o coração todo sujo do jeito que está, não adianta, irmão. Entende? Não adianta. Você está pedindo e Deus não está fazendo nada por causa disso. Está com o coração ainda precisando ser reparado. Só para a gente fechar, né? 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus. Poxa vida, isso aí opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quando a salvação de Deus chegar nas suas finanças, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, você não vai se arrepender dessa salvação jamais. Deus é perfeito, mas tem que ter a tristeza segundo Deus. Agora, passa. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Depressão, ansiedade, violência, pânico, medo, destruição, miséria, vícios, pecado de prostituição. A tristeza do mundo gera morte. Tem gente, irmão, que está aí triste há anos. Tem pessoas que hoje são adultas, que foram abusadas pelo pai ou pela mãe, hoje são adultos e ainda sofrem, como adultos, ainda sofrem pelo abuso quando era criança. Abuso físico, sexual, violência verbal. Tem gente que nasceu numa casa assim, infelizmente, né? Não nasceu numa casa amorosa. E agora ainda permite que o abuso que sofreram quando crianças, já são adultas, mas sofreram quando criança, ainda permite que isso possa ditar as regras para a vida dela. Está na hora de dar um basta nisso aí. Amém, Jesus? A tristeza do mundo opera a morte, irmão. Nunca mais esqueça disso, tá? É essa tristeza do mundo que opera a morte que eu falo. Essa tristeza evolui. A tristeza vindo da parte de Deus vai gerar arrependimento para a salvação, e ninguém se arrepende da salvação de Deus. Ele é perfeito para agir na sua vida. É forte, é ou não é? Muito forte. Vamos orar então? Acho que deu para entender bem a mensagem, né?